Shema Israel Adonai quem lembra disso aqui, ó? Deixa eu ver se até eu lembro, né? Hoje estou feliz. Hoje tenho Jesus. Hoje sou feliz. Hoje estou feliz. Hoje estou feliz. Hoje tenho Jesus. Hoje sou feliz. Tá bom, é que faz tempo. É que vocês não entenderam a mensagem. Hoje estou feliz. Vocês entenderam agora? Isso. Um pingo a letra, né? Eu consegui não deixar bater sem estourar. É a correia. O problema é a correia. Vocês estão muito bonitos hoje. Parabéns para vocês. Ouvi dizer que é reflexo. É, verdade. No culto do dia 17, hoje não vou falar sobre a Paraxá, tá? Amanhã eu falo. Mas no culto do dia 17, houve tá bom. Houve algumas orientações da gente, e quem é que não estava aqui? Bom, é fácil saber, né?
Bom, vocês que não estavam, e até para quem estava, às vezes passa a informação, eu gostaria de trazer a informação detalhada para que todo mundo consiga cumprir aquilo que Deus falou. Uma orientação, ela deve ser seguida de uma forma completa. Bom, vamos lá. A Shelly disse para a gente que estávamos assim. Então, a Shelly disse para a gente que estávamos próximos do culto de final do ano. Até aí, é uma novidade, do dia 17 para 31, facinho. Porém, ele disse que há um costume dentre pessoas em acreditar que o dia 31 para o dia 1º iria ocorrer alguma coisa. Isso é de senso comum. As pessoas acreditam, por isso que num ano difícil, as pessoas torcem para que acabe logo o ano, porque o próximo ano, as pessoas acreditam que alguma coisa muda. É igual um jogo de futebol. Acabou o jogo, o próximo jogo é outra história. Não é mesmo? Pois bem, isso eu sempre achei que era algo da nossa cabeça, algo emocional, algo do nosso coração emocional, de acreditar, porque a gente precisa acreditar que uma tristeza ela vai ter fim, que vai começar uma nova história, porque senão a gente já começa um novo ano muito cansado e o ano acaba se arrastando. Por outro lado, aqui cabe a lembrança daquela história judaica, quando o rei Davi pediu para um homem escrever algo num anel que ele mandou fazer. Só que ele não disse o que é que deveria ser escrito. Ele confiou no bom senso e na direção do Eterno aquele homem. Só que aquele homem achou-se incapaz de tal honra ou de tal responsabilidade. E foi até Salomão, dizendo para ele o que eu acabei de falar. Então Salomão disse para ele assim: escreva no anel. Alguém lembra? Qual é a frase? Isso também passará. E explicou para aquele homem que nos momentos difíceis do reinado deste grande rei, ele iria olhar para a mão dele e ler no anel que isso vai passar. O que é que vai passar? Esse momento ruim, essa tristeza, ou derrotas, ou afastamento de Deus que ia passar. Por outro lado, quando estivesse vivendo momentos de grande paz, de muitas conquistas, que tudo estivesse bom demais, ele também deveria olhar para o anel e saber que isso também vai passar. Tá? Guardadas as proporções, é justamente isso que nós devemos ter nas mãos em relação a Rosh Hashanah, que é a cabeça de ano, numa virada de ano. Por quê? Porque se o ano foi ruim para nós sabemos que vai passar. Se o ano foi bom demais para nós também sabemos que vai passar. Tá? Até então, confesso eu, que sempre acreditei que era uma força emocional que cada ser humano se obrigava a acreditar nisso para continuar sonhando, para não desistir. Mas, para nossa surpresa, no dia 17 agora, o Eterno foi bem claro. Ele disse assim, que estávamos próximos do final do ano e que, no final do ano, as pessoas costumam acreditar que entre 31 para o dia 1º alguma coisa acontecia
que podia mudar a etapa da vida. E ele disse que isso de fato acontece. Ele disse que foi necessário ele próprio naquele dia falar com a boca dele, e ele estava falando a respeito de 2 portais que estavam fechados, impedindo que bênçãos acontecessem em nossas vidas. E que no dia 31 para o dia 1º, estes 2 portais estariam abertos. Portanto, ele fez uma ressalva. Ele disse que, para um ano judaico, esta festividade de cabeça de ano é em setembro. Tá? E ele nos lembrou que do começo de setembro até o dia 14, 15, é justamente um período de 10 dias. Portanto, do dia 4 ao dia 14, 4 para 5, 15, 14 para 15, do mês de setembro, os judeus, eles vão clamar a Deus, analisando como foi o ano deles. O que aconteceu, quais as bênçãos, quais as tristezas, quais os pecados que cada um havia de fato cometido, porque tem muitas coisas que eu e você, que nós fazemos, que ninguém precisa falar para a gente que eu pequei, que você pecou. Nós sabemos, tá? E às vezes, quando você passa por um momento em que pecou, e dependendo desse tipo de pecado que você cometeu, você fica com muita vergonha de se achegar a Deus, vergonha de pessoas. E o teu culto ao Eterno, ele acaba sofrendo um prejuízo. Mas isso vem de um pensamento que você tem de uma não aceitação da parte do Eterno. Então, o que ele faz? Ele deixa este período de dias, de 10 dias, as pessoas, elas devem entrar num estágio de introspecção. Vamos dar um exemplo do capítulo 11 de Coríntios, quando Paulo fala que nós devemos, quando pensamos neste corpo de Cristo, na ceia do Senhor, capítulo 11 de Coríntios, ele fala que nós devemos fazer um exame interior. Tá? Aqui é disso que estamos falando, um exame interior, para que você veja e pense, mas não pensar tão somente com a tua cabeça, mas pedir para o Eterno trazer as lembranças daqueles momentos em que você pisou na bola. Porque quando a gente pisa na bola, a gente esquece rapidinho, não é verdade? Né? Mas aquele que é a bola, que recebeu a pisada de bola, esquece rapidinho? Quando eu maltrato você, eu esqueço rapidinho. E você esquece o maltrato da minha parte? Não dá para esquecer, né? Isso também machuca. Então, aquilo que você recebe, mas aquilo que você também faz, você sabe que quando você recebeu, você pode ter muitos sentimentos contrários a essa pessoa. Aqui cabe lembrar a questão da espada. A espada do Eterno, ela penetra profundamente, tá? Capítulo 4 de Hebreus, penetra profundamente até o ponto de fazer separação entre alma e espírito, junta e medula. Para quem já viu uma coluna vertebral, ou até mesmo o que esta membrana que passa pelo cérebro, são 3 membranas juntas, né? As famosas meninges. Por isso aquela doença, meningite, inflamação na meninge. É tão grudadinho uma da outra que você imagina, mas como dividir uma da outra? E a espada do Eterno, ela é profunda neste ponto que ela vai e faz essa separação. Então, aquilo que vem do Eterno, a techuvar, este arrependimento genuíno que você precisa ter,
tem que vir a semelhança desta espada do Eterno, porque ele vem sobre você para fazer essa separação, para mostrar para você que o que você fez com o outro e o que o outro fez com você, que é a mesma coisa. Porque nós temos mania de achar que o que eu fiz tem que ser perdoado e minimizado. Mas o que o outro fez para mim, ele tem que ser castigado. Então, por que ele tem que ser castigado e eu tenho que ser absolvido? Se eu fiz e eu recebi. Então a gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro para entender que ninguém aqui é santinho. Todo mundo cometeu algum pecado de lashon hará, que é falar com uma língua malvada, de fazer comentários desnecessários, e isso causa dor na outra pessoa. E aquelas pessoas que recebem essa dor, a forma como elas recebem a dor, isso pode virar uma grande ferida. E quem é que vai alimentar desse tipo de treva que fica sobre a pessoa? Treva chama treva. Então, muitos shed virão a estas pessoas. E o estado dela, que já era ruim, vai ficando pior. Por isso, olha o que o Eterno estava falando para a gente. Pensar nessas coisas. Se o judeu tem esses 10 dias, ele disse que nós não teríamos esse tempo todo suficiente. Mas, fazendo a conta aí, daquele dia 17, pegando do dia 18 até o dia 31, dá quantos dias? Dá 14 dias. Nós temos o período de tempo, desde o começo até o dia que é Yom Kippur. Yom Kippur é aquele momento que vocês vão lembrar, que são momentos clássicos do relato bíblico, quando o sumo sacerdote vai entrar uma vez no ano para oferecer o sacrifício anual. E ali é um momento tão sagrado que se ele entrasse de uma forma que ele não estivesse correto diante do Eterno, ele morreria, ele seria fulminado. Então, a túnica dele estava totalmente cheia de sinetes, que para todo movimento que ele fizesse, todo mundo estaria ouvindo que ele estava vivo. Tá? Também, neste período, nesta época desta entrega nacional, todo o povo estava ali com o coração compungidos, estavam ali em compaixão um com seu irmão, mas cada um em compaixão consigo mesmo. A ideia era que cada pessoa, olhando para si, pudesse pegar aquela mágoa, aquele pecado, e pudesse lançar sobre aquele bode que seria enviado para Azazel. Vocês lembram disso? Está no capítulo de Levítico, vai para 16. Com isso, quando você pega aquele teu mal e joga para o outro, durante muito tempo, conforme está descrito sobre os acontecimentos do ano 30 até o ano que o templo foi destruído, em 70, quando era oferecido nessa data, a fita vermelha, ela ficava branca. Era o Eterno que fazia isso. Para deixar claro para o povo que ele, o Eterno, recebeu aquele pedido, aquela entrega. E de vermelho ficou branco, dizendo: vocês estão santificados em minha presença. Eu recebi. Mas quando mataram Yeshua no madeiro, do ano 30 até o ano 70, esta fita vermelha, anualmente, ela nunca mais voltou a ser branca. Tá certo? Bom, com isso, lembrando também da espada. Agora, o que nós fazemos com a espada? Que é a semelhança da nossa língua. Nós falamos e machucamos pessoas. Mas aquilo com que falamos também vai nos machucar, porque ela chama.
e não fica sem punição. Aprenda isso. Lashon Hará, Deus não permite no povo dele. Não terá perdão para isso. Alguma coisa a pessoa vai ter que receber por causa de Lashon Hará. Exemplo clássico de Lashon Hará é Miriam, irmã de Moisés. Ela censurou Moisés no meio do povo, cometeu Lashon Hará, e ela ficou com lepra. Certo? Este período que o Eterno está permitindo para mim, para você, para a igreja, por um lado, eu quero que você entenda a beleza. O Eterno não está sendo rígido e nem radicalizando demais as coisas para nós. Porque senão, nós teríamos esta data do dia 31 esvaziada. E nós estamos num país que, culturalmente, até mesmo na nossa história de igreja, o 31 de dezembro sempre foi muito importante para a gente. Marcando essa passagem de ano, nós temos histórias. E foi justamente nos últimos, agora, 7 anos, que o Eterno falou com a gente, nos chamando para esse entendimento de eternidade. Não foi no dia 31? Foi. Portanto, se ele falasse que nós deveríamos esvaziar essa questão do dia 31 e deveríamos adotar como judeus a data do Yom Kippur, a data do início do mês, cabeça do ano, como mudança de ano, nós estaremos com 31 de dezembro para nós, culturalmente no Brasil, esvaziado. Salvo se ele nos mandar mudar de horário, eu não gostaria de fazer um culto, por exemplo, de passagem de ano, no pôr do sol. Entendeu? Por quê? Então, se eu for fazer culto no pôr do sol, então eu vou adotar a data de setembro como passagem de ano. Porque aí fica coisa por coisa. Não tem sentido eu adotar pôr do sol no dia 31 de dezembro. Entendeu? Agora, ele pediu isso para a gente? Não. Ele pediu para a gente adotar setembro como passagem de ano? Não. Mas ele pediu para a gente ter para nós aquilo que ele dá ao povo dele. Porque nós, com o povo dele judeu, somos um. É isso que é bonito. Bonito que aquilo que ele dá para o povo dele, ele espera chegar esse nosso tempo, que é o 31, respeita e permitiu agora. Agora, no próximo ano, ele não vai precisar falar em 2014 que nós temos 10 dias no final do ano para cultivar esse arrependimento. Agora nós já sabemos. Não precisa de revelação. Chegou dia 20 de dezembro, pronto, a gente já vai começar este exame dentro de nós mesmos para a gente pedir perdão. Agora, uma coisa muito bonita que se faz também nessa data de Yom Kippur, uma vez aceito este sacrifício, o pedido é: escreva o nosso nome no livro da vida. E é muito interessante que doutrinas evangélicas, muitas, querem colocar para o homem que uma vez que ele recebeu perdão, no sentido de salvação, estará sempre salvo. Aqui, aprenda com esta data judaica. Escreva o nosso nome no livro da vida. Porque se você está em pecado e não tem esse arrependimento, se deixuvar, e se voltar o teu coração para Deus, entendendo o que você fez, e sabendo que há responsabilidade dos teus atos. Quando você aceita a penalidade, quando você aceita que foi errado, mas está abrindo o coração, eu tenho direito e posso me tornar uma pessoa melhor. Então o Eterno vai te compreender, vai te perdoar, vai te ajudar e vai escrever o teu nome no livro da vida para 2014. Há rabinos que numa festa dessa, ele faz a pessoa passar diante
da luz de um candelabro, por exemplo. E conforme está tendo esta festividade, estes rabinos orando, eles têm a revelação do Eterno. Se aquela pessoa vai completar o referido ano. Porque ali fica mostrado para eles que determinadas pessoas não terminariam aquele ano. Ou seja, elas iriam morrer naquele ano. Nós temos um conceito de morte nessa cultura, vou chamar de cultura banalizada, por questão de ensinos diversos, mas de uma fonte judaica, uma pessoa quando morre, ela não morre naquele dia. Ela vem morrendo. A Neshama vai deixando ela aos poucos. E quando ela morre de todo, ainda fica com aspecto de vida ali. E é por causa deste aspecto de vida que vai ficar ali, é que naquele dia, quando haverá a ressurreição, é dali. A ideia, para você entender de uma forma bem simples, é a famosa brasa. Queimou, você acha que acabou, ou seja, morreu. Mas a brasa ficou ali. Havendo brasa, o fogo pode voltar de novo à vida, entendeu? A ideia é essa. Então, essa questão de morte não é assim, morri hoje. A pessoa, ela já entra o ano sem vida. Não é sem vida de tudo. Vai diminuindo. É aquela luz forte. Você está acostumado com uma luz forte. Tá? Ó, aquela luz lá de trás, já tem umas 2 semanas que eu estou para comprar uma luz dessa e esqueço. Não lembro. Ela está acesa de todo? Não. Mas ela está apagada? Não. Você vai falar, ela está morta. Ela não está morta. Mas ela está viva de todo? Também não está viva. Então, a intensidade de luz que havia nela foi perdendo. Agora ela está ali com pouca luz. Tá? É a mesma coisa. Esta luz, ela já vai começar a minguar, vai esvaziando a intensidade. Então, o rabino vê aquilo e sabe. Essa pessoa não estará conosco no próximo ano. Tudo isso são mistérios, são coisas que Deus deixa bem claro. E essa questão de escreva o meu nome no livro da vida. Então, o livro de vida para este 2014, nós devemos, numa sinceridade com o Eterno, e nos colocarmos diante dele, reconhecendo aquilo que nós erramos, aquilo que nós falamos que não devia ter falado, as orientações que ele nos deu e nós não cumprimos. Se cumprimos um pedacinho, ou metade, ou não interessa agora por que não cumpriu. Não cumpriu. Então estamos errados. Se não cumpriu, estamos errados. É nos esforçarmos para obter dele a misericórdia. E ele então virá sobre nós com alegria. Porque, como diz a Escritura, o Pai, ele corrige aquele que ele ama. Ele quer corrigir a nós todos. Por isso, ele colocou, o judaísmo é desse jeito. Para vocês vão ter as mesmas coisas que eu dou no meu povo. Só que eu vou respeitar em vocês a tradição cultural de vocês. Ou do restante do mundo, que é 31 de dezembro. Lembrando que essa questão de data, 31 de dezembro, passagem de ano no restante do mundo, não foi sempre 31 de dezembro, não, viu? Isso começou, se você vai ver esse histórico, começou na França. E lá eles mudaram. Isso já foi em março, por exemplo. O ano começava em março. Houve 2, 3, 4 mudanças. Até que se estabeleceu 31 de dezembro e ficou até hoje. Tá? Para nós, 31 de dezembro, até lá, se esforce, clame a Deus, mas com um coração sincero, para que haja correção, para que você tenha certeza que no 31 de dezembro, quando estes 2 portais estiverem abertos, o teu nome vai ser escrito no livro da vida de 2014. Você estará perdoado, você estará renovado. E ele disse também uma coisa muito importante,
que na nossa cabeça, no sentido emocional, nós trazemos a ideia de que 31 para 1 iria mudar alguma coisa. E o que é ruim no dia 1º já podia dar diferente. Tá? E ele disse que isso de fato acontece. Ele disse com a boca dele no dia 17, tá? Eu sempre fui contra isso. Eu sempre chamei isso de uma imagem mental que a gente cria. Mas ele falou que é verdade, tem isso sim. Por isso esse portal abre e fecha. E ele disse que chegando no dia 31, fazendo essa expressão dos 10 dias, vai chegar no dia 31, ele disse que vai fechar o ciclo. Que ele vai fechar o ciclo. E se fechou no ciclo, o que você está ganhando? Uma nova oportunidade. Então, se você aprende com os teus erros de 2013, e você não vai cometê-los mais em 2014, a probabilidade que 2014 seja para você um ano muito mais feliz. Mas, se no decorrer do ano a gente retroceder, e há uma palavra bíblica, que nós não devemos retroceder na fé. O Eterno não se agrada disso. Se eu estou numa crescente, eu não posso voltar. Como não faz muito tempo ele disse para a gente, agora que vocês estão aprendendo essas coisas, aprendendo e apreendendo essas coisas, não dá para voltar mais atrás. Agora é daqui para frente. Como que o Buzz fala? Ninguém sabe? Nossa. Se tivesse uma criança aqui, ia falar. Né? Você lembra? Não? Ao infinito e além. Do desenho. Ao infinito e além. Pois é. 2014, a gente tem que entrar com o coração que realmente passou pela prova, aprendeu. Os judeus usam o termo um coração que foi retificado, uma alma retificada. Ela agora é capaz de absorver uma quantidade maior de luz. E quanto maior luz você recebe do Eterno, mais conhecimento dele você terá. Então significa que a mente e o coração, olha só, presta atenção nisso. A mente e o coração, portanto, qual é o elo? O pescoço. Qual dos dois que recebe a ordem de executar, de praticar aquilo que vem da parte de Deus? É a mente ou o coração? O coração. Se você, neste período de 10 dias e nesta passagem de ano, você vai entrar no ano, portanto, com as provas que você passou, venceu, você entra com o teu espírito retificado. Agora você vai conseguir absorver mais luz do Eterno. Uma vez que você recebe mais luz do Eterno, você terá mais entendimento. Então significa que os teus pensamentos poderão ser alterados porque há pensamentos na mente e pensamentos no coração. Os dois precisam ter um acordo. E é o coração que julga para executar a ordem. Se você recebe mais luz do Eterno, então significa que os teus pensamentos serão pensamentos melhores. Pensamentos que estarão de acordo com os pensamentos do Eterno. Então haverá pouca resistência do coração rejeitar estes pensamentos. Por isso você vai realizar mais em 2014. Porque haverá menos resistência. Porque o teu pensamento, como diz Tiago, diz, vocês oram e não recebem porque oram mal. Oram naquilo que pensam, pensamento que é rejeitado pelo coração. O coração não vai praticar aquilo. E aí você não vai receber. Se agora o meu pensamento, eu tenho mais luz, porque fui retificado. Com mais luz, o meu pensamento vai conseguir obter mais índice do pensamento do Eterno.
Mais pensamento do eterno na minha mente significa que meu coração vai rejeitar menos. Tudo aquilo que foi aceito da mente, que vem pelo eterno, será aprovado pelo coração. Então ele vai praticar. Então é certo que você será um homem, será uma mulher melhor em 2014. Porque você será praticante das coisas do eterno. Conforme diz Tiago, também de cada chave do Novo Testamento. Não é tão somente, eu ouvi e vou praticar. Quem é que não ouviu aquela frase? Eu vou começar o meu regime na segunda-feira. E quem é que disse, 2015 será diferente? Porque ele sabe que 2014 já foi. Tá? Eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer, não estou fazendo compromisso nenhum aqui, tá? Eu não quero achar o hará para mim. Eu vou emagrecer. Então, quando a gente quer, a gente consegue. É verdade, a gente consegue. Mas só querer sem a vontade do eterno não vai dar em nada. Não estou falando de emagrecer agora, tá? Estou falando das coisas do eterno. Eu preciso compreender. Isso precisa, é ouvir com a mente, compreender e desce ao coração. Descer ao coração há entendimento. Então eu posso praticar. Eu vou ouvir. E ao invés de entrar aqui e sair aqui, não, ele vai fazer igual de ação. Ele vai, entra pelo ouvido, vai lá no coração, sobe de volta ao ponto que ele desceu, aí sim, obteve um grande efeito. Tá? Pois bem, é isso que nós devemos cumprir. E a promessa para mim e para você, que ano de 2014, ciclo será fechado. Foi tudo muito bem para você? Vai ser fechado. Foi tudo muito mal para você? Também vai ser fechado. Nós vamos começar todos do mesmo patamar. Por quê? Porque o Eterno não vai fazer acepção de pessoas. Todos nós vamos começar do mesmo ponto. Vai abrir um ciclo novo para todos. Agora, quem ficar com a mente velha, ele vai entrar neste novo ciclo. Apesar que é novo ciclo, ele vai entrar pelo ciclo velho. Ele já começa, entre aspas, em desgraça, e vai falar, isso não funcionou para mim. Mas o Eterno não é encantamento que vai funcionar ou não vai funcionar. O Eterno, ele prova o teu coração. E você que já entendeu isso, vai captar esta mensagem dele. E vai aplicar. Se você não aplicar, você não vai entender. Quando começar a aplicar, você vai ver o quanto que a palavra dele diz. As minhas palavras não voltam para mim. Tá bom? Esqueci de alguma coisa? Quem pode me ajudar aí? Alguma coisa que eu tenho que falar aí? Vão se preparando, porque o primeiro sábado do mês de janeiro, o nosso culto de sábado não será mais 7 da noite, será 10 horas da manhã. Tá? Portanto, o último culto de sábado de dezembro será o último também às 7 da noite. Depois, o sábado para nós passa a ser 10 horas da manhã. Viu, dona Sebastiana? Nele, guardem aí, sábado, 10 horas da manhã. Não haverá mais culto de 7 da noite. Tá? Isso a partir. Está livre para você ir onde quiser, desde que não corrompa você. Isso, não exagerar. Agora, por que isso, gente? Porque Deus, ele também tem muito interesse que você tenha vida familiar, que você tenha tempo para ter um filho, que você tenha tempo para a tua família, que a gente possa passear de mãos dadas, que a gente possa tomar um sorvete,
Quem tem condições de ir num restaurante para jantar, que vá. Quem não tem condições, vá numa sorveteria. Quem não tem condições para isso, dá um passeio. Ah, nem tem gasolina para ir longe? Dá um passeio na rua de mão dada. Vai observar aquilo que Deus fez de bom. Mas a ideia é que você não fique simplesmente lá, vou dormir mais então. Se você dormir mais, não vai ter mudança nesse comportamento. E a ideia é que você aproveite. E você aproveitando, sabe o que vai acontecer? A tua semana que foi cansativa, você vai perceber que o estresse, ele não está presente na tua vida mais. Quer ver um exemplo para isso? Aquelas pessoas que às vezes a gente chega próximo e a gente leva um choque. Choque mesmo, tá? O chamado choque estático. A pessoa vai ter que andar descalça para ela descarregar, porque ela está carregada. Ela está carregada negativamente. Isso não tem nada a ver com o demônio, tá? Isso é literalmente física. Então a pessoa, ela vai se carregando. Quando alguém vem e toca em você, vai dá até faísca. Aí você vai ter que andar descalço na grama, na areia, e para poder não acontecer mais isso, tá? Agora, essa ideia do estático, você tem que pegar que a semana vai acontecendo com você, é problema no trabalho, é problema em casa, é problema financeiro, é conta que pagou, não pagou, tá? Aquele monte de coisas. Quando você tem o seu sábado, para você ter um descanso, você vai perceber que a tua semana vai render melhor. Que a chateação que você teve, ela não vai ficar carregando você no sábado. E sábado, você entendendo ou não, embora nós não estamos cumprindo o Shabat do jeito que Deus pede, porque, em princípio, o Shabat é uma regra para o judeu. Tá? Eu não vou obrigar ninguém a cumprir Shabat nos moldes, porque se for para fazer errado de qualquer jeito, não faça. E nós não temos condições aqui ainda de assumir um Shabat do jeito que tem que ser. Então, não faz. Eu estou mudando o culto para sábado de manhã, em homenagem ao Shabat de Deus, para começar a colocar na tua cabeça que o dia de descanso literal que Deus sempre instituiu e que ele foi roubado pelas nações, que introduziu o domingo, tá? E nós todos temos mania de descansar em que dia? Domingo. Só que o domingo, ele tem uma imagem negativa. Negativa literalmente, tá? Porque é um culto idólatra, esse descanso em domingo. E nós vamos começar aos pouquinhos aprendendo que o descanso é do eterno. O Shabat é o sábado. Só que no sábado abre-se um portal. Desde o início do Shabat, que é final de tarde de sexta-feira, até final de tarde de sábado, há um portal aberto. E neste portal, Deus visita o seu povo com um grau de intensidade muito maior do que nos demais dias. Porque no final do Shabat, esse portal fecha. E eu quero que você passe a ter essa experiência, porque você vai começar a perceber que o teu sábado será diferente. Mesmo você não estando cumprindo o Shabat. Porque se for cumprir literalmente o Shabat, você consegue não ligar a televisão desde sexta-feira à tarde até início da noite de sábado, não ligar a televisão, não ligar aparelho eletrônico nenhum, sem som, sem rádio, sem sair percurso longe de casa. Também não pode. Não pode fazer comida. Não pode capinar grama, não pode plantar flor. Você não pode fazer nada. Você pode estudar as coisas de Deus. Você pode descansar. Você pode conversar em família. E conversar coisas tontas também não pode. Você tem que usar esse tempo que realmente seja para Deus. É bem diferente, não é? Pois é.
Tem condições para fazer isso? Não. Então não faz porque seremos acusados. Mas vamos começar a sentir o gostinho. Quem sabe um dia, embora isso não é obrigatório para nós, mas sempre que você cumpre algo que Deus mandou fazer, eu pergunto para você, não está escrito que tudo que Deus fez é bom? Está. Significa que você cumpre um preceito bom de Deus, não tem coisas boas para você? Então você estaria tão somente ganhando mais com Deus. E não é ganhando mais com Deus, senão todo mundo ia começar a cumprir Shabbat só para ganhar mais com Deus, entendeu? E é destituído de materialidade. Matéria vai ficar totalmente em quinto plano. Tá certo? Então tá bom. Já aproveitei e falei do sábado, já falei das coisas. Esqueci alguma coisa? Quem ouviu na terça-feira? Então tá bom. Pode. Nossa